Samsung, Hyundai e filmes e músicas que caíram no gosto do público de todo mundo, ou até mesmo o desenvolvimento avassalador do país. Talvez essas sejam as coisas que você lembre quando citam a Coreia do Sul, né? Mas e se eu te contar que o admirável tigre asiático esconde embaixo dos tapetes um enorme problema social? Eu te convido a conhecer o lado obscuro da Coreia do Sul que ninguém nunca te contou. A história da Coreia é repleta de eventos marcantes, que moldaram profundamente o destino do país e a identidade de seu povo. No início do século XX, a Coreia era uma nação independente, com uma cultura rica e uma sociedade em constante evolução. No entanto, em 1910, o Japão imperialista invadiu o país, iniciando um período de colonização que durou até 1945. Durante esse tempo, os japoneses impuseram seu controle sobre a Coreia, suprimindo sua língua e cultura, além de explorar seus recursos naturais. Tamanha exploração transformou a nação em um país pobre, aterrorizado pela fome e pelos maus tratos de seus invasores. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi libertada das amarras japonesas, mas acabou dividida em dois países distintos: a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Algo similar ao que foi feito na Alemanha, porém com uma diferença importante e catastrófica. Essa divisão resultou na Guerra das Coreias, que durou de 1950 a 1953 e teve consequências devastadoras para a Península Coreana. Apesar das dificuldades iniciais, a Coreia do Sul começou a se reconstruir gradualmente. O governo implementou políticas de desenvolvimento econômico e industrialização, com foco na educação básica e na tecnologia. Isso resultou no surgimento do chamado Milagre Econômico Coreano nas décadas seguintes. Nos anos 1960 e 1970, o país experimentou um rápido crescimento industrial, impulsionado por empresas como Samsung e Hyundai. A mão de obra qualificada e a abertura para o comércio internacional foram fundamentais para o sucesso econômico da Coreia do Sul. O país se tornou um líder em setores como eletrônicos, automóveis e construção naval, conquistando uma posição de destaque na economia global. Além do crescimento econômico, a Coreia do Sul também passou por uma transição política. Nas décadas de 80 e 90, o país emergiu de um regime autoritário e se tornou uma democracia vibrante. A luta pela democracia foi liderada pelo movimento estudantil e pela sociedade civil, culminando na eleição do primeiro presidente civil em 1992. Hoje, a Coreia do Sul é conhecida como um tigre asiático, devido ao seu rápido desenvolvimento econômico e tecnológico. O país é lar de empresas globais como Samsung, LG e Hyundai, e é líder em inovação e pesquisa científica. Além disso, a cultura coreana, incluindo o gênero musical K-pop e a indústria cinematográfica, ganhou popularidade em todo o mundo, contribuindo para a projeção global do país. Em resumo, a história da Coreia é uma jornada de superação e resiliência. O país conseguiu se recuperar de um passado opressor, construindo uma sociedade democrática e uma economia poderosa. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E o país está longe de ser um conto de fadas, onde sua população apenas colhe os frutos de seu boom econômico. De um país que passava fome para uma grande nação conhecida e invejada mundialmente. Sempre atribuímos esses feitos à Coreia como um todo, mas a verdade é que para que o país chegasse ao quarto lugar do ranking de poder econômico entre os países asiáticos hoje em dia, uma geração inteira teve que se sacrificar. O trabalho árduo e o nacionalismo invejável da geração de 1945 foram essenciais para que suas crianças tivessem oportunidade de receber uma boa educação, levando assim o país inteiro adiante. Tendo esse esforço em mente, a Coreia do Sul é uma nação que seguiu amplamente o confucionismo. Confúcio, esse nome lhe é familiar? Bom, ele foi um filósofo chinês que viveu no período da dinastia Zhou. Ele é amplamente considerado o fundador do confucionismo, uma filosofia que teve uma influência significativa não apenas na China, mas também em outros países do leste asiático, incluindo a Coreia do Sul. A filosofia de Confúcio baseia-se em princípios éticos e morais, buscando promover a harmonia social, a justiça, a bondade e o respeito pelas hierarquias sociais. Na Coreia do Sul, a filosofia de Confúcio exerceu uma influência significativa ao longo da história.
Durante os períodos da dinastia Joseon e Goryeo, que durou do século X ao XIX, o confucionismo foi adotado como a ideologia oficial do Estado e exerceu uma influência profunda na estrutura social, nas instituições governamentais e nas práticas culturais. A ênfase de Confúcio na educação e no aprimoramento pessoal teve um impacto duradouro no país sul-coreano. O sistema educacional tradicional do país, conhecido como Kyoryuk, foi fortemente moldado pelos principais confucianos, valorizando a disciplina, o estudo diligente e a obediência às autoridades. Além disso, os princípios éticos do confucionismo, como a importância da harmonia social, da família e das relações interpessoais, também tiveram um impacto duradouro na cultura e na ética social da Coreia do Sul. Valores como respeito pelos mais velhos, cuidado com os pais idosos e ênfase na hierarquia eram amplamente valorizados na sociedade coreana. Isso mesmo, eram no passado. Atualmente, é assombroso o descaso e humilhação que a geração que construiu a Coreia como ela é hoje passa. Não muito longe de Gangnam, bairro mais luxuoso do país, é possível ver casebres feitos de madeira e papelão, com tetos de lona de plástico e resto de telhas. Essa imagem contrastante com os altos arranha-céus é algo que chama a atenção de quem passa por perto de Goryeo, vivendo sozinhos, em pequenas casas abarrotadas de tralhas, sem muito ao que se agarrar, a não ser uma pequena interação com seus vizinhos que estão nas mesmas condições. De acordo com a rádio NPR, esse é o triste cenário em que metade dos idosos sul-coreanos se encontram, vivendo na pobreza, representando uma geração frequentemente esquecida. Essa situação alarmante é resultado de diversos fatores. O rápido envelhecimento da população, aliado à falta de apoio financeiro adequado e a sistemas de seguridade social insuficientes, são alguns dos principais desafios enfrentados pelos idosos sul-coreanos. Um artigo do Korea Times destaca que muitos idosos não conseguem arcar com os custos crescentes de moradia, saúde e outras necessidades básicas. Isso porque a pensão disponibilizada pelo governo coreano não é suficiente para cobrir todas as despesas citadas. Sendo assim, vários avós e avós da Coreia precisam continuar trabalhando se não quiserem ficar sem casa ou sem seus remédios. O maior problema é que esses trabalhos geralmente são insalubres, desgastantes e até mesmo humilhantes. Segundo a matéria da revista eletrônica CNA, cerca de 3 milhões de idosos vivem com uma renda média de $12 por dia, catando lixo reciclável para sobreviver. Mas acredite, esse ainda não é o pior dos cenários. O desespero gerado pela pobreza e solidão tem levado senhoras de até 70 anos a se prostituírem nos centros de Seul, capital coreana. Isso parece algo surreal e impensado, né? Mas essa é a triste situação que se encontra a geração que foi abandonada. Obstinados a garantir um futuro e devotos do confucionismo, os coreanos seguiam cegamente a ideia de que investir no futuro dos filhos é a melhor aposentadoria. Sendo assim, eles trabalharam suas vidas inteiras, investindo nas melhores escolas, nos melhores cursinhos, nas melhores universidades, já que na Coreia do Sul, mesmo as universidades públicas são pagas. Eles doaram seu tempo e dinheiro para que suas famílias tivessem o melhor e não precisassem viver com medo da fome, como eles viveram, acreditando que em sua velhice teriam a mesma dedicação e cuidado. Mas, infelizmente, o crescimento pessoal e profissional de suas crias não foram sinônimos de cuidados futuros em sua aposentadoria. Eu vou cuidar de mim mesma enquanto puder, então vou para um hospital e morrerei. Essa é a frase marcante de uma senhora de 81 anos que introduz a matéria da revista CNA sobre a pobreza dos idosos sul-coreanos. Uma linha de raciocínio completamente oposta àquela apresentada pelo confucionismo. Mas esse pensamento é justificado quando olhamos o número de senhores e senhoras de idade que falecem sem nem mesmo conhecimento de sua família. Conhecido como Godoksa, ou morte solitária em português, essa é uma situação que vem acometendo a população idosa mais pobre do Tigre Asiático. Estima-se que quase 3.400 pessoas faleceram nessa situação em 2022, um aumento de quase 9% comparado com os últimos anos. Isso significa que essas pessoas sequer tiveram funerais propriamente feitos em sua homenagem, sem qualquer parente ou amigos. Elas foram completamente esquecidas. Porém,
Mais do que uma morte solitária, os idosos sul-coreanos sofrem com vidas igualmente dolorosas. Sem visitas e com poucas interações sociais, eles se agarram ao que podem para se manterem sãos. E quando não conseguem, tornam-se estatística na enorme taxa de suicídio da Coreia do Sul. Em 2021, os idosos tiveram a maior taxa de suicídio entre toda a população. Esse índice, entre os indivíduos na faixa dos 70 anos, alcançou 41,8%, enquanto entre os com 80 anos ou mais atingiu 61,3%. Para combater isso, organizações não governamentais promovem atividades em comunidades e igrejas, como bandejões ou doações de roupas e cobertores. Essas iniciativas têm a intenção não apenas de ajudar com as necessidades básicas dos vovôs e vovós da Coreia, mas também estimulá-los a sair de suas bolhas e interagirem com outros que estão na mesma situação. Além disso, voluntários também fazem rondas nas favelas de idosos, conversando com os moradores e trazendo um pouco de alento às suas vidas, enquanto trabalham para prevenir que as taxas de suicídio aumentem. Pobreza, falta de apoio e assistência, solidão e abandono por parte do Estado e de seus próprios filhos. Essa é a realidade assustadora que a população sul-coreana vive embaixo dos panos. Algo que a mídia do país não divulga nem pretende falar sobre, para não manchar a imagem do grande tigre asiático, e que eu duvido bastante que você soubesse. Essa é a triste vida dos idosos que ajudaram a reconstruir o país que tanto amam. Ir no mercado e ver o dinheiro do mês praticamente indo embora com apenas uma única compra. Eu me chamo José Victor e eu sei bem o que é isso. Por isso, eu deixei uma aula grátis aqui embaixo, onde ensino como qualquer pessoa consegue fazer isso, sem nenhuma habilidade específica ou conhecimento inicial. Ou você pode apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela, enquanto essa aula ainda está disponível. O Japão pode acabar. Saiba como o país símbolo do equilíbrio entre modernidade e tradição pode estar com seus dias contados. Clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te encontro do outro lado em alguns segundos.